Boa, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Já tava com saudade de estar aqui de novo. Hoje nós vamos ver um negócio bem legal. Sabe aquele animal que é atropelado e é encaminhado para um CETAS, um centro de triagem de animal silvestre? Ou senão aquele animal apreendido no tráfico de animais silvestres e esse animal vai para uma quarentena e para uma reabilitação? Pois é, hoje nós vamos conhecer um lugar que faz essa parte final da reabilitação desse animal, quando esse animal está apto à soltura. Nós vamos numa área de soltura e monitoramento de fauna silvestre. Vamos lá conhecer? Fernando, mais uma vez, muito obrigado de receber a gente. Fernando Magnani, ele é consultor de manejo de fauna, ele que implanta essas áreas de soltura e monitoramento de fauna silvestre e ele que dá esse suporte para fazer essa travessia do animal voltar aí à vida à natureza. Fernando também é biólogo do Parque Ecológico de São Carlos e a gente estava batendo um papo acerca do recebimento desses animais, da onde vem esse recebimento desses animais, que normalmente vem de setas, né, Fernando? Ou vítimas de atropelamento, esse animal passa uma temporada no setas, se recupera, e aí você está me falando uma coisa que eu não sabia, que eu achei bastante interessante. Os zoológicos estão começando a pegar um veio de também trazer animais do seu próprio criatório para essa destinação que é de vida livre. É isso mesmo, Fernando? Os zoológicos, eles pegaram esse formato de trabalho, os animais que são reproduzidos, animais da região, logicamente, né, que tem uma origem na região, eles reproduzem esses animais e cedem filhotes desses animais, além dos animais atropelados também, né, animal atropelado, animal que entrou na cidade e tal, tudo via sistema, né, tudo via certinho, mas eles são, você para pensar agora, é mais uma ação que os zoológicos, junto com as áreas de soltura, trabalham para esses animais da natureza. É bastante importante ressaltar isso, porque a gente tem nesse meio, o apelo sobre os animais tem crescido muito e às vezes a gente tem algumas distorções de ideia. Muita gente critica às vezes o zoológico e reclama que o zoológico só tem a vida presa e às vezes desconhece esse trabalho. Quer dizer que, por exemplo, eu consigo ter uma possibilidade de ter um animal que é nascido em zoológico voltar à natureza? Sim, sim. Uma criação, por exemplo, sim. Você está me falando talvez uma espécie de veado, algum outro animal que é nascido e criado em zoológico e pode ser repaginado aqui, vamos dizer assim, para poder voltar à natureza? Eu acho que um exemplo bem bacana desses tempos agora são as antas. É um animal grande, você não ia encontrar disponibilidade desses animais para fazer uma reintrodução onde ela tenha sido extinta, e você tem hoje programas muito sérios, né, de recolocação, de reintrodução, de soltura de antas na natureza com animais oriundos de nascimento em zoológico. Fantástico. Fantástico. É um banco. É um banco, porque você imagina, é um animal grande, quem que reproduziria anta para recolocar na natureza que se não fossem os zoológicos, que tem essa infraestrutura pronta, tem o pessoal qualificado, tem toda a alimentação correta, e esses animais voltam para a natureza dessa forma. Então você tem programas muito bacanas no Rio de Janeiro e programas aqui também aqui em Descalvado. Bom, eu estou aqui muito em nome do GEAS. Nosso GEAS lá na universidade é muito forte, tem crescido bastante. Você mesmo já nos deu a oportunidade de dar uma palavra lá em duas situações. E a gente vem, como eu digo para você sempre, eu tenho uma unidade de estudo dentro da universidade que trata sobre modelos alternativos sustentáveis de produção. Então a gente trata o agronegócio de uma forma voltada mais ao meio ambiente. E uma das ferramentas da biologia da conservação, não só da biologia da conservação, mas da biologia e da medicina veterinária da conservação, é esse projeto, né? O projeto de área de soltura e monitoramento de fauna silvestre. Uma vez que eles são implantados nas propriedades rurais, bem dizendo, como essa aqui mesmo, o proprietário acaba entrando nessa vibe, vamos dizer assim, de proteger a fauna, e ele começa a explorar e melhorar as suas reservas que de lei ele tem que ter na fazenda e usar mais elas. É mais ou menos isso, Fernando? É bem isso. Se você levar em consideração
as áreas de proteção, as áreas APPs, etc., reservas legais que os proprietários têm que ter e manter, se você inclui o item fauna, principalmente esses animais que são dispersores de semente, você acrescenta um ingrediente importantíssimo na manutenção dessas áreas, que é o recrutamento de espécies que você não teria. Por exemplo, as antas, vamos tratar de novo das antas, elas são apelidadas de jardineiras da floresta, porque elas conseguem levar no trato digestório dela sementes por uma área muito grande, sementes que não seriam dispersadas naturalmente. Outros animais, como os mutuns, os jacus e outras tantas espécies que são grandes dispersores de semente. Isso é um item, né, da conservação, e você fecha todo um ciclo dentro da propriedade, áreas boas, matas bem mantidas, água, todas as propriedades rurais precisam de água, em água e fartura, então é um ciclo que você pode alimentar várias vezes com essa colocação desses animais que muitas vezes tinham desaparecido da região. Fantástico, fantástico. Inclusive isso é muito bom porque também acaba ligando o fazendeiro ao meio natural que ele tem na fazenda. Às vezes ele está disposto muito com a questão da agricultura, da pecuária, e a floresta está mal utilizada, né? Já é uma reserva e pode ser utilizada. Mas muito bacana. E você faz essa consultoria, faz essa implementação. Quem que faz a legislação disso para nós? Hoje nós respondemos, hoje o Estado de São Paulo responde à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a CEMIL. Mas também tem as legislações federais, as quais nós temos que estar relacionados. Entendi, legal. Ô, Fernando, não deve ser fácil fazer uma coisa dessa, né? Porque nós estávamos conversando com o Rogério, que nós vamos buscar ele lá para trocar uma ideia com ele. Tem todo um processo. Eu queria que você apresentasse o Rogério para nós, para ele conversar um pouco, falar também um pouco dos animais em si. Vamos lá? Vamos sim. Olha o Rogério aí. E aí, Rogério? Tudo bom? Tudo bom? Batendo um papo com o Fernando aqui. E aí o Fernando falou que o coração do negócio aqui de soltura é você. Diz que você está aqui já faz 3 meses trabalhando, né? Já Exato. Tem uma experiência aí de mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso. Você está aí há 30 anos fazendo esse trabalho? Na área de soltura, 23 anos. 23 anos com área de soltura. Já lidou com todo tipo de bicho aqui, passou? Mais aves? Mais aves. O nosso forte aqui é ave. Sim. Temos solturas de mamíferos, mas tem menos. Mas aves é o forte. Principalmente a arara canindé. Sim, as que nós estamos vendo aí. Essas carinhas aí. E esse trabalho você vem desenvolvendo, você é meio que desde a alimentação até a organização dos recintos, a mudança de um recinto para o outro, o desimprintar, né, que eu acho que é uma coisa que a gente estava conversando, uma coisa que a gente bate forte nas nossas aulas lá de manejo de conservação, essa questão de imprintar, depois ter tirar essa ligação que o bicho tem com o ser humano para poder devolver ele na natureza. Você pega, vamos dizer assim, de cabo a rabo aí, desde a nutrição até esse animal se encaminhar de novo para a natureza? Sim. Às vezes, nós temos algumas dificuldades com caras como esse aqui. Mamíferos? Exato. Que é um carinha que o pessoal criou. Sim. Antes de nos enviar. E mimaram ele, né? Sim. E aí atrapalha o nosso trabalho, né? A soltura dele, porque a gente vai ter que diminuir esse vínculo que ele tem com o ser humano, para a gente conseguir reintroduzir ele, para ser uma reintrodução legal. Porque periga se soltar um animal assim, na natureza ele vai buscar perto de uma casa, vai na casa de um colono ou na própria sede da pessoa buscar algum alimento, porque ele não tem medo do ser humano, né? Exato, nós temos que resgatar o instinto de sobrevivência dele. Pra gente que faz a reintrodução, é difícil quando alguém começa ruim o trabalho. Sim. O que é começar ruim? É você pegá-lo, resgatá-lo para criá-lo, né? E você mimá-lo. Carinho, aquele famoso cuti-cuti. Colo. Colinho. Então, pra gente, o ideal é você criá-lo como um animal selvagem, entendeu? Não como um doméstico. A arara requer já um trabalho diferenciado dos mamíferos. Sim. Porque esse carinha aí, ele foi criado por ser humano, né? Ele acostumou a vida inteira a se alimentar errado. E aí depois a gente tem que fazer o processo de condicionamento, que é a parte da alimentação, que é oferecer para ele alimentos naturais, como frutos, que só nós encontramos aqui na nossa região, brotos, leguminosas e flores. Essa é a parte que
do condicionamento para a gente conseguir fazer a reintrodução de uma arara canindé. Que às vezes vem comendo até girassol, ou ração extrusada, né? Ou uma fruta que não é muito da dieta, que ela acostumou comer porque era o que tinha. Exato. Ela precisa voltar a comer aquilo que ela vai encontrar na natureza, né? Exato. E aí a gente faz esse condicionamento. A gente tira o alimento que ela está habituada a se alimentar e começa a oferecer para ela só alimentos naturais. Tenta segurar o máximo possível. O ideal é a gente segurar 1 ano, porque no período de 1 ano a gente consegue apresentar todos os frutos, brotos, leguminosas que nós temos na nossa região. Então você mostra para ela não ter dificuldade em determinada época do ano. Porque às vezes as pessoas acham que no inverno é o período de maior escassez de alimento, né? Sim. Principalmente para esses carinhas aí. Para a gente é o período de maior oferta de alimento. Sim, porque é o período que nós temos mais leguminosas, sim, flores sim. e brotos. Coisas da dieta dela. Coisas da dieta dela. Certo. E você está me falando, Rogério, como é que a gente mensura o resultado, né, Fernando, desse trabalho? Eu vi que tem alguns ninhos pregados nas árvores, né, amarrados nas árvores. Essa é uma forma de mensurar? Aquele animal, por exemplo, que foi solto e começa a frequentar aqui porque está acostumado e ainda utiliza esses ninhos? Ou às vezes esses ninhos estão sendo ocupados por animais, araras, por exemplo, que nem participaram do processo aqui? Na verdade, toda arara que tem aqui participou do processo, porque não tinha, as araras canindés estavam extintas localmente. Então qualquer arara que você encontra aqui na região toda da fazenda, ela é oriunda de alguém que entrou nesse processo. Entendi, que passou por aqui. Então, se você começa a ter avistamento, até mesmo pelos sites como o Wikiaves, por exemplo, de avistamento de arara canindé na região toda onde essa fazenda está localizada, é um fato claro de que esses animais se dispersaram e estão ocupando algumas áreas que estavam disponíveis. Ocupação de ninho é importantíssimo, e o ninho não é feito, o Rogério toma um cuidado danado com eles, mas o ninho não é só para arara. O ninho muitas vezes é ocupado pelo pato do mato, pela suindara, que realmente não estavam no nosso programa, só que é uma oferta a mais de opção para esses animais reproduzirem. Entendi. É uma forma de você contribuir para a fauna local, entendi, que é residente, que estava aqui. E o monitoramento, os inventários anuais e também as câmeras fotográficas, né? Que vão comprovando esse trabalho, esse levantamento contínuo de fauna. Então, espécie que não se tinha registro aqui, o Rogério faz esses inventários todo ano e você vê que ano a ano algumas espécies são incorporadas ao inventário. É um dos inventários mais prolongados, mais eficientes. Um crescente no índice de espécies. Vou te dar exemplo de uma coisa. Nós plantamos buritis aqui. Uhum. Tem 26 anos que nós plantamos buritis. Quando os buritis começaram a produzir, chegaram as maracanãs do buriti. Sim. Não tínhamos aqui. Não. Eu acho que a espécie mais próxima foi registrada a uns 300 quilômetros daqui, Fernando. E aí você vê que não era porque ela predada ou coisa assim. Não, porque não tinha disponibilidade de comida. Falta a oferta do alimento específico para ela. Porque nós não soltamos a maracanã do buriti. Ela veio naturalmente atrás do reflorestamento que foi feito na... Quer dizer que é um outro braço dessa coisa do repovoamento. Você tem que pensar no que você tem de oferta de alimento, que é aquilo que você estava falando. Exato. Aqui em extra situ, mas a gente tem que pensar in situ também, né? Tem que pensar lá fora o que se vai ter essas espécies para se alimentarem e continuarem propagando as espécies. Exato. Como aqui nós fizemos um reflorestamento, pensando todos os alimentos que nós tínhamos condições para oferecer para os animais, e o resultado, essa crescente de biodiversidade das espécies que vocês encontraram ali há 30 anos atrás, vamos dizer, e para agora, né? Exato. Hoje, só crescendo. De mamífero, nós temos 41 espécies de mamífero aqui, com os que nós reintroduzimos e com os nativos daqui. Certo. Então, tínhamos aqui acho que 15, Fernando? 15. No começo, dobramos. Isso com mamíferos de grande porte, não estamos nem falando dos roedores pequenos, sim, que são uma especialização maior para identificação, e nem dos morcegos.
Estamos falando Então, ali do ouriço, do ouriço, pati, do que gambá. que é uma fauna mais complicada, sem vergonha, que é mais complicado de você manter no local. Sim. Porque os pequenos roedores, lógico, são mais sensíveis a determinadas questões ambientais, mas eles acabam se adequando ao ambiente. Agora, por exemplo, a anta, que foi reintroduzida, já é outra conversa. Tem uma É delicadeza um animal maior, que né? precisa de áreas maiores, de oferta maior de segurança, de alimentação, o próprio deslocamento dela. E a fazenda já está com netas nascidas na natureza já. Que bacana. A primeira anta, eu soltei ela em 2003, né, Fernando? Sim. O Fernando ainda não trabalhava com a gente ainda, ele começou a trabalhar aqui em 2005, né, Fernando? Isso. 2005. Primeira anta nós soltamos em 2003, ela está viva até hoje. E o detalhe curioso, ela me reconhece ainda. Nossa senhora, tem todo E É. ela tem bisneto. Nossa, que bacana. É, Que trabalho ela- fantástico. Então ela é nossa pioneira aqui, em antas. Muito bacana. Esse é um trabalho fantástico, você vê o resultado lá fora, né? Eu queria fechar a nossa conversa, Fernando, para você dar uma ideia. Vamos ali em cima mostrar o banquete que esses animais têm. Eu vi que tem uma cozinha ali. E aí eu queria fechar com você como que o produtor chega nisso e qual a benesse que o produtor tem, além de ser para o meio ambiente. Porque você lembra, uma vez você foi dar uma palestra para nós lá, você vê, todo mundo já pergunta, mas e quanto custa? O que eu ganho com isso? E essa história toda de dinheiro, e você deu uma resposta brilhante, falou, nem tudo é dinheiro. Então eu queria que a gente fechasse nisso para entender como que o produtor fica nessa situação, se um veterinário, um biólogo da nossa universidade propõe uma ferramenta dessa para ele. Vamos lá então conhecer? Vamos lá. Quando os animais chegam, muitas vezes eles vão precisar de alimentos assim, dessa maneira, mesmo que frutas e cereais e ração, mas depois, na verdade, o alimento é na mata, onde ele vai buscar na natureza. Esse é o barato. É isso aí, Fernando. Mais uma vez te agradeço por ter nos recebido aqui na fazenda, nessa estrutura, nesse planejamento bacana de devolver os animais à natureza. E assim, queria que você sucintasse aí um produtor que tiver interesse em fazer um empreendimento desse. Obviamente que a gente fala muito em agronegócio e em lucro. E a primeira coisa que talvez vão perguntar, mas como que eu ganho dinheiro com isso? Talvez não seja ainda essa pergunta no começo, talvez como eu ganho dinheiro com isso, mas e sim o quanto de bem eu estou fazendo para a natureza implantando um projeto desse numa propriedade rural. É mais ou menos nessa linha ou você já tem uma valoração sobre esse trabalho? Olha, ainda a valoração é incipiente ainda, mas não é só contribuir com a natureza, é contribuir com si próprio. Você faz um trabalho ao bem comum em que a pessoa se sente numa situação de contribuir com a comunidade de entorno. Isso daí faz um bem para todo mundo de entorno, para o próprio que está investindo e também para as pessoas do seu entorno, familiares, amigos próximos, comunidades circunvizinhas. Então o investimento numa área de soltura hoje é muito mais do que colocar viveiro e soltar animais. É também você contribuir para todo o ambiente onde a sua propriedade está inserida. Isso daí não tem como valorar isso. Essa é uma situação que a pessoa faz porque tem um entendimento de que é importante. Que beneficia o entorno dele. A própria fazenda se enriquece mais de fauna, flora e se enriquece de costumes e condicionamentos ambientais que alastra aí de certa forma a conscientização do entorno, né? E isso também, né? E a gente já havia conversado, também contribui para a melhora do seu próprio negócio, porque por exemplo, a questão da água, as suas áreas naturais estão bem, a sua produção de água, a água tem que ser produzida, ela continua bem, o seu negócio, né, na sua terra, no seu plantio, na sua pecuária, continua bem também. E os animais são peça fundamental na manutenção desse sistema. Perfeito, Fernando, perfeito. Muito bom o papo hoje, te agradeço mesmo. A gente encerra aqui com chave de ouro e mostrando aí que existem muitas coisas que podem ser trabalhado numa propriedade rural, que pode ser trabalhado no entorno do meio ambiente, acoplando aí na nossa ideia de sempre do bioagrovet, as três disciplinas unidas, a biologia,
a agricultura e a veterinária unidas em prol do meio ambiente. Muito obrigado da presença de vocês, até o próximo programa.